dia 4/8, o Red Brasil Shopping, que é o HGBS 11, administrado e gerido pela Red e que tem 91.001 cotistas, anunciou que o fundo comprou 48.012 CRIs conversíveis do Shopping Sinop por R$ 60.078.010,88, passando a ter posição total de 66.700 CRIs, ou seja, ele já tinha uma parte, já tinha lá uns 15 mil, mais ou menos, comprou mais 48 mil. Os CRIs podem ser convertidos em fração ideal do Shopping Sinop, que fica no Mato Grosso, não em Minas Gerais. Vamos corrigir aqui. Estou mudando Sinop de lugar aqui no mapa do Brasil, hein? Sinop, que fica no Mato Grosso, a partir de 1º de outubro de 2026, desde que o ativo atenda a todos os requisitos da política de investimentos do fundo. Isso aqui a gente vai conversar já sobre esse detalhe. Se está no fato relevante, não é à toa, né? A conversão considera um cap rate de 9% ao ano, calculado sobre o resultado operacional líquido do shopping, o tal do NOI, apurado nos 12 meses anteriores à data de solicitação de conversão. Então aqui, deixa eu fazer um elogio, que eu prefiro muito mais que venha escrito assim, o resultado operacional líquido do shopping, do que o NOI, ou a sigla e a explicação. Mas quanto mais clareza, melhor, e a gente está vendo as grandes gestoras, as melhores gestoras, caminhando nesse rumo de mais transparência e mais clareza para todo mundo. E então, veja lá, o fundo comprou CRIs que são conversíveis. Ou seja, é uma dívida que ele tem direito de exercer e converter em participação no shopping. Mais ou menos como se fosse uma opção, mais ou menos como se fosse uma opção. Só que talvez não tenha nada adicional a pagar, certo? Porque você já pagou o CRI, vai recebendo. Agora estou imaginando, porque não tem esse nível de detalhes no fato relevante. Você paga o CRI e ele não tem, digamos, amortização até essa data de 2026. Só vai recebendo juros. Quando chega na data, o detentor do CRI tem a escolha, me devolve em dinheiro ou me devolve em fração ideal do shopping. Vamos converter em fração ideal do shopping. Possivelmente é por aí, é esse o caminho. Então, é um investimento de renda fixa, é um CRI, daqui a pouco eu mostro o detalhe que está no fato relevante, de quanto ele rende, quais as características. Ao mesmo tempo, esse título de dívida pode ser convertido num título de patrimônio, em participação direta no Shopping Sinop, lá em Mato Grosso. Então, explicado o que é um CRI conversível, ainda no fato relevante, tem uma apresentação com esse detalhamento aqui. CRI conversível do Shopping Sinop é um empreendimento regional que tem 23 mil metros quadrados de área bruta locável. O CRI vai pagar IPCA mais 8,5% ao ano, vence em 2030, a securitizadora é a OPEA, e ele pode ser convertido a partir de 2026. A partir de, então deve ter algumas janelas além dessa de 2026. Total de 80 mil CRIs, o HGBS tem 66.700 da emissão. O saldo devedor é de 99 milhões e 800 e o HGBS tem 83 milhões e 200. O lastro é uma debênture e uma CCI. CCI é cédula de crédito imobiliário, é um financiamento bancário que é feito por esse instrumento CCI. E também uma debênture, ou seja, parte do dinheiro foi tomado junto a um banco, parte foi tomado junto ao mercado de capitais por uma emissão de debênture. Garantias, super importante, né? Alienação fiduciária do imóvel, CF dos recebíveis, cessão fiduciária dos recebíveis, fiança dos sócios, fundo de reservas e fundo de despesas. Então, para quem já assistiu aula comigo, o professor Felipe Ribeiro, tem garantias tanto em relação ao fluxo quanto em relação ao valor principal. O local é em Sinop, no Mato Grosso, e tem aqui o número CETIP dele. Se você tiver curiosidade, vai com esse número ao site da securitizadora ou ao site da B3, que você encontra muito mais detalhes em relação
ao CRI. E aí, veja que interessante, o último fato relevante do HGBS foi sobre a emissão. O penúltimo foi sobre a compra do Jardim Sul, que foi alavancada. Então, o fundo assumiu uma dívida. A que custo? Lembra? Foi ao custo eu fui conferir, IPCA mais 8. Então, aqui, o fundo faz um investimento num CRI que vai render IPCA mais 8,5. Então, ele rende mais do que a dívida que o fundo assumiu, né? Veja como a gestão financeira de um negócio, um fundo imobiliário é um negócio, está o tempo todo pensando na alocação dos recursos, no custo, no investimento e no retorno. Então, quando veio o fato relevante do CRI, da compra do Jardim Sul e do CRI lá, muito provavelmente essa conversa com o pessoal do shopping de Sinop já estava rolando. E aí, vamos alavancar aqui, porque a gente compra outro CRI e tem um retorno maior. Quer dizer, o próprio Jardim Sul já tem um carrego positivo. E agora, ainda mais esse investimento do CRI, que traz mais recurso do que sai para o pagamento do CRI em que o fundo é devedor, né? Depois tem características do shopping, no fato relevante. Shopping Sinop, que é uma região de destaque do agronegócio brasileiro, sem dúvida nenhuma, uma região muito rica, né? Embora não conheça. O CRI é conversível, enquanto titular do CRI, o fundo terá a opção de converter os créditos em fração ideal do shopping a partir de 1º de outubro de 26. O shopping foi inaugurado em outubro de 21, é um shopping bem recente. Tem 22.800 metros quadrados de área bruta locável, é o único shopping center em um raio de 500 quilômetros. Guarda esse númerozinho aí que é importante também. E 70% do público é A e B, do público que já frequenta o shopping. O cap rate de conversão é de 9%, considerando o NOI dos últimos 12 meses anteriores à data de conversão. Então, se lá em 2026, em outubro de 26, a gestão resolver converter o CRI em participação direta do shopping, a quantidade de participação no shopping vai ser definida assim, né? Faz a conta contrária, quanto dá para pagar a conta de chegada, qual que é o valor aqui para que leve a um NOI de 9% ao ano, considerando os 12 meses anteriores, e aí pega o saldo do CRI e faz a conversão. Bom, não é que é tudo, né? Tem mais fotos aqui, olha que interessante, cara, esse país é gigante, né? Fotos do Shopping Sinop. Evidente, não é um shopping gigante, né? Mas você vê, é uma grande construção, uma foto aérea dele, algumas fotos do interior do shopping, e essa foto aqui, me chamou muito a atenção. Olha o tanto de terreno. Para quem mora em São Paulo, não existe um terreno desse tamanho, né? Quando a gente viaja para esse Brasilzão, vai aí para cima nessa região do agro, é impressionante o quanto tem espaço, quantas coisas são grandes, né? Eu fico sempre impressionado com essas experiências, assim, quando eu viajo para esses lugares e vendo essa foto me chamou a atenção o tamanho do terreno que tem do lado, sei lá de quem é o terreno, se é do shopping, mas expansão aí não é problema, né? Se o shopping estiver indo bem e quiserem expandir, terreno não vai faltar. Bom, vamos lá, estou falando para você anotar umas informações. Primeiro, advogado não dá ponto sem nós, e aí a gente vê aqui no início do fato relevante que o fundo pode converter os CRIs desde que o ativo atenda a todos os requisitos da política de investimento do fundo. Tá. Agora, anota isso aqui também. É o único shopping center em um raio de 500 quilômetros da cidade de Sinop. Vamos juntar as duas informações? Saí do fato relevante, fui lá no regulamento do HGBS. Por muita sorte, tá? O HGBS é um fundo antigo, eu também sou meio antigo, tenho que admitir, e eu lembrava de cabeça disso. Você vai falar, putz, professor Arthur lê todos os regulamentos, sabe todas as políticas de investimento de cabeça. Não. Coincidência, sorte. A HGBS sempre esteve nas minhas aulas de fundo imobiliário e a política de investimentos dele era um dos exemplos muito usados, justamente para ver, olha, como a política de investimento pode ser mais fechadinha, pode ser mais ampla. A do HGBS é bem definida, a política de investimentos.
Então, eu tinha ela na memória, e eu fui lendo o fato relevante, opa, pera lá, tem uma coisa aqui que, se eu não me engano, na política de investimento eu entrei no site do IBGE e tal, e depois fui ligando os pontos, e é isso que eu quero te mostrar aqui. Política de investimentos, quais são os critérios da política de investimentos do HGBS? 1. Carteira do fundo será composta de modo a diversificar as aplicações em ao menos 3 ativos localizados dentro do território nacional. 2. Os ativos têm que ter, no mínimo, uma área bruta locável maior ou igual a 15 mil metros quadrados. Até aqui tudo certo. 3. Os ativos poderão estar localizados em quaisquer regiões do Brasil cuja área de influência do imóvel seja de no mínimo 500 mil habitantes. Então, não posso afirmar, mas me parece que aquele texto falando a gente pode converter em 2026 se o ativo corresponder aos critérios da política de investimento, o ativo em si tem área bruta locável maior do que 15 mil metros quadrados, o ativo em si já está ok. O que falta? A região, a cidade de Sinop ser considerada uma área de influência que atinja no mínimo 500 mil habitantes. Isso que eu falei, fui lá no site do IBGE, Sinop tem quase 200 mil habitantes, 198 mil, uma coisa assim, só que do lado tem cidadezinhas com 5 mil, 8 mil, 7 mil habitantes, e aí tem algumas maiores, numa distância maior, que eu também não fui medir. Então, me parece que é isso que está faltando para cravar, assim. Então, 2026, o fundo quer comprar. Até lá, a gente tem quase 3 anos, mais de 3 anos, né? É outubro de 26. O shopping já vai estar bem mais testado, maturado. Será que o público vai ser esse mesmo? 70% A e B, né? Ele foi inaugurado há pouco tempo. A gestão vai ter clareza se quer mesmo confirmar esse investimento nessa taxa de retorno. Beleza, querem. Mas e aí? O administrador, nesse caso a própria rede, o administrador tem que cumprir essa função, né? Que não é dar palpite no negócio se é bom ou é ruim, mas é conferir se o negócio atende à política de investimentos do fundo. E me parece que é esse o detalhezinho que levou eles a colocarem aquela frase lá. Será que até 2026 a Sinop pode ser considerada uma cidade cuja região de influência atinge quantos? 500 mil habitantes? Entendeu? Detalhe aí. E aí vale por que eu mostrava essa política de investimentos nas minhas aulas. Porque quando você lê um regulamento, você vê muito bem aquele regulamento que está lá. Política de investimentos é comprar preferencialmente ativos comerciais, mas podendo também comprar outros. A política de investimentos é totalmente ampla. Lembra que, em jargão de mercado, política de investimentos é chamada de mandato. Mandato, agora em jargão de juridiquês, é uma procuração. Então, a política de investimentos é como uma procuração que a gente dá ao gestor do fundo. Todo mundo deveria ter lido os termos desta procuração, certo? Vá ao regulamento, leia lá a política de investimentos. Se você fizer isso com 3, 4 fundos diferentes, você vai ver que, na maioria das vezes, você vai ver essa política super ampla, super genérica. Preferencialmente, imóveis assim e tal, mas você olha lá, tá na redação, dá espaço para investir um monte de coisa diferente. O que é importante porque as coisas mudam ao longo do tempo, né? Veja o fato do SAAG, né, do Santander Agências, do Caixa, da Agências Caixa, agora até que a gente brincou lá com a Liga da Justiça, depois o Filho da Mãe fez de verdade, né, com qualidade, a brincadeirinha lá do BBPO 11, regulamentos que eram muito, muito, muito fechados na política de investimento, corre o risco de, passado o tempo, ele ficar um entrave muito grande e profundo. E o HGBS é uma rara exceção de um regulamento mais fechadinho, de uma procuração que não é aquela ampla e restrita, né? Você lê a procuração e fala, entendi, tem aqui 4 linhas aonde o gestor tem que ficar, né? E essa, eu diria que é a parte
esses itens 2 e 3, né? O shopping tem que ter pelo menos 15 mil metros quadrados e a região tem que ser uma área de influência de no mínimo 500 mil habitantes. Então isso dá deixa um pouquinho mais fechadinha a política de investimentos do HGBS, e talvez por isso que está lá no texto que se cumprir a política, os critérios da política de investimentos. Talvez hoje não seja isso. Se pegar a tal área de influência, o que é exatamente uma área de influência, Arthur? Não sei. Talvez o Danilo Barbosa, que trabalhou com avaliação de shopping por muito tempo, saiba, né? E alguém aí deve saber com certeza. Mas o que define uma área de influência? 500 quilômetros? Não sei. Como que é esse raio? Não sei dizer. Mas eu diria que, dando uma olhada no site do IBGE, que eu fiz hoje, para chegar nos 500 mil, teria que ter, né, uma distância grande a partir de Sinop. Hoje, eu arrisco dizer que não teria. Quem sabe até 2026 dá para dizer que chegou nisso, né? É isso. Esse foi, acho que, o mais interessante dos fatos relevantes da semana, por tudo, né? Pelo CRI conversível, que é algo que pode ser novidade para muita gente, pela comparação com a dívida recentemente assumida pelo fundo. Então, o fundo é devedor de um CRI que custa IPCA mais 8 na parte IPCA, e agora ele é credor de um CRI que recebe IPCA mais 8,5, e também esse detalhezinho da política de investimentos, que por sorte me lembrava dessa de cabeça, e fui lá conferir, e tem essa questão da região de influência e de 500 mil habitantes. Pode ser esse o detalhe do HGBS, para não ter certeza se vai ser possível fazer essa compra a partir de outubro de 2010.